A Parashá de Vayeshev, ela nos traz em sua tradução, e ele habitou, né? Ela nos apresenta, nós hoje lemos o segundo ciclo anual, portanto não lemos o início desta Parashá, que mostra o estabelecimento de Jacob como um grande líder na Terra Santa, consolidando o seu poder, consolidando a sua influência. E no começo da Parashá, você lendo ela inicialmente, você pensa assim: bom, agora Jacob terá paz, Jacó terá plenitude, é só terminar de criar os filhos e formar o povo de Israel. Mas no desenvolvimento desta família, né, que finalmente tinha encontrado um lugar para crescer, os distúrbios familiares, os distúrbios sociais começam a se desenvolver. E nós entendemos que isso pode acontecer em qualquer lugar, ninguém está isento, ninguém tem uma vida 100% plena, nenhuma família existe plenamente, ela é formada, né, por problemas, por soluções, por opiniões, por pontos de vista, por comportamentos, por caráter. E quando há o confronto desses entendimentos individuais, então algo se desenvolverá. Nós vemos aqui então, iniciando esta Parashá, já a narrativa do comportamento de José. Era o filho, até aqui, o filho mais novo de Jacó e o preferido, o filho amado. Aquele que Jacob olhou para o seu comportamento, olhou para a sua personalidade, para o seu caráter e disse: esse será o meu sucessor. Mas José tinha uma vantagem sobre os demais irmãos, ele era filho da mulher amada. Então ele carregava a essência daquela mulher que Jacó tanto amou. Ele carregava parte do seu DNA, ele era um espelho onde Jacó se via com todo o seu amor, com toda a sua generosidade. Mas José, por sua vez, aí os sábios nos trazem a narrativa, porque existem as perspectivas, existe a forma com que eu me vejo, existe a forma com que você me vê, existe a forma com que a sociedade nos vê. São perspectivas. Jacó tinha uma perspectiva muito positiva de José, e na sua cabeça José já era o seu sucessor. Mas a perspectiva dos irmãos de José era outra. Os irmãos de José o viam como uma manifestação de seu tio Esaú. O comportamento de José, aquele comportamento de controlar os irmãos, de entregar os irmãos, de ser um leve-trás do pai, de ser um fofoqueiro da família, de ser aquele que se impunha como maior que os irmãos. Ele era o mais novo e ele se colocava como o sonhador, e os seus sonhos eram bastante ambiciosos. Meus irmãos, eu vejo que daqui a 10 anos vocês se dobrarão na minha presença. Então, aqui na visão dos sábios, dos especialistas de Torá, eles trazem que, lógico, além de todo aquele comportamento dos irmãos que eram belicosos, eram problemáticos, aprontavam, mas que jovem não tem os seus problemas comportamentais, inclusive, é parte da juventude. Mas os irmãos de José eram perversos, mas essa perversidade, ela foi despertada porque aos olhos dos seus irmãos, José representava o comportamento de seu tio Esaú. Poxa, mas de novo nossa família terá um tio Esaú que... Veja, Esaú, ele casou-se
fora do seu povo. Ele interagia com os habitantes da terra de forma duvidosa. Ele se impunha, ele era arrogante. Mas são pontos de vistas, porque Jacó tinha uma interpretação do comportamento de seu filho totalmente diferente. Então, aquela família já começava a encontrar um impasse para a sua subsistência, para a sua convivência pacífica. E não conseguiram encontrar a paz. Então Jacó manda em um belo dia José ver o que os seus irmãos estavam fazendo. Jacó não tinha a segurança de que eles estariam empreendendo, de que a empresa estaria bem cuidada. Jacó tinha que ter, senão com seus próprios olhos, com os olhos de uma pessoa de sua extrema confiança, e José era de sua extrema confiança, Jacó tinha que ter o olhar sobre os seus irmãos, sobre a firma, sobre a empresa da família. Na época eles gerenciavam animais, criavam gado, ovelhas, muitas. Jacó era extremamente rico, extremamente próspero, e comandava toda aquela região. As nações o viam com respeito e temor, dado ao tamanho poder que Jacó exercia. Jacó venceu Esaú, Jacó venceu Labão, Jacó teve uma guerra com outro rei, Gerat. Jacó tinha vencido 3 vezes, o seu nome ecoava naquela região. Então, Jacó era um milionário, com uma empresa familiar, onde os filhos administravam o que era mais importante. Mas, dado ao comportamento dos filhos, que se distraíam com as provocações mundanas, e afinal eram jovens. Hoje, o comportamento humano ele é diferente, as pessoas demoram muito mais para amadurecerem, né? De forma profunda, né? Porque as crianças já nascem mexendo na tecnologia, aprendem a ler cada vez mais cedo. Mas aprender é diferente de sabedoria, né? Conhecimento é diferente de ter sabedoria. A sabedoria é o gerenciamento do conhecimento. Então as crianças aprendem muito rápido, hoje em dia, mas elas desenvolvem, os jovens, os adultos desenvolvem a sabedoria tarde. Há uma imaturidade emocional, hoje nós vemos isso, conhecemos isso, o comportamento emocional, as atitudes que nós temos pela emoção. A cada dia mais nós vemos as pessoas perdendo esse controle das emoções. E o perder o controle das emoções não é apenas você chorar, você gritar com alguém, você se descabelar ou rolar no chão. Perder o controle das emoções é você ceder a uma vontade, a um desejo, a uma curiosidade. Na juventude nós cedemos muito mais aos impulsos. A curiosidade, a vontade, nós flertamos com o perigo. Não que na vida adulta, né, ou na velhice, isso não aconteça mais, acontece. Mas na juventude isso é comum, é diário. E o descontrole emocional, o descontrole sexual, o descontrole moral, o descontrole intelectual.
Nós vivemos um problema, e nós víamos isso no comportamento dos nossos irmãos, lembrando que eles venderam o próprio irmão. Então, num primeiro momento, nós começamos a pintar aqui pessoas terríveis, mas Israel vem de todos eles. Então, antes de nós julgarmos, eu acredito que há uma oportunidade muito rica de nós analisarmos comportamentos. Por quê? Não existe o mocinho, aquele que é 100% bom. Bom é apenas um, que está em todos os lugares, que tem o seu poder infinito. Ele é bom. Nós apenas existimos para cumprirmos um objetivo, de prepararmos este lugar para recebermos o Todo-Poderoso um dia, para que Ele habite entre nós, assim como já o fez no Éden, assim como fazia com o povo de Israel no deserto. Hoje, o nosso objetivo principal é transformarmos esse mundo, mas analisando a vida dos nossos antepassados, analisando os tempos bíblicos de Torá, nós podemos estudar o comportamento e entender que o desenvolvimento da sociedade hebraica, da sociedade judaica, de Israel, ele não foi feito com base numa fábula ou com base num conto de fadas. Ele foi construído como nós construímos no nosso dia a dia. Nós temos problemas. Você deve ter um irmão que não gosta de você e que você não se dá muito bem com ele. Você deve ter problemas familiares, problemas gravíssimos. Os irmãos de José tinham e apresentavam certos distúrbios comportamentais, certas diferenças comportamentais. Mas você vai analisar, que absurdo, mas que absurdo eram os filhos de Jacó, que absurdo são os seus filhos, que absurdo foi você como filho, que absurdo fui eu. Se você para analisar o teu comportamento na juventude, você se envergonha ou não? Eu fui maravilhoso, eu sempre fui maravilhoso? Não. Nós também cedemos às emoções. Nós tínhamos dois dos nossos patriarcas que entraram numa cidade ao qual até eu tenho o nome igual, Shimon e Levi, entraram na cidade e mataram. Em Shechem, né? Entraram na cidade e mataram todos. Pela emoção, pela raiva, pelo que foi feito com a sua irmã. Eles perderam o controle. Jacó conseguiu resolver, fez um acordo para manter a paz, mas os irmãos que posteriormente pagaram o preço quando Jacó retira deles a bênção e passa para outros filhos e netos. Mas voltando então aqui à narrativa, a nossa narrativa, a construção do entendimento de hoje, Jacó então manda José ver seus irmãos. José vai atrás, ele gostava de agradar seu pai. E ele era um prazer ver o que os irmãos estavam aprontando. Veja se os irmãos estão lá na empresa, cuidando dos setores. Cada um é responsável por um setor. Veja se estão lá. Aí José chegou lá, eles não estavam. Eles estavam passeando. Está tendo uma feira, a festa da uva, a festa do pinhão, a festa do chope, lá em tal lugar. Vamos lá. 3 horas da tarde, José chega, é hora de expediente na empresa. Cadê o fulano? Cadê o ciclano? Cadê o beltrano? Olha, tinha o porteiro, né? O porteiro diz, foram para tal cidade na festa do chope. Festa do chope escuro, geladinha.
Vou atrás. E foi. E os irmãos, eles eram, vejam, era uma guerra fria, difícil, porque eram 10 irmãos contra um. Num contexto geral, eles eram unidos, eles eram um fechamento. Vamos aprontar? Vamos. Mas eu só vou se você for também, porque aí quem numa família grande nunca fez isso com os irmãos ou com os primos? Vamos lá em tal lugar? Vocês não vão lá. Aí, não, mas nós vamos. Mas eu só vou se você for também, porque aí você não vai, se for apanhar, você vai apanhar junto. Eu só vou se você sair também. Eu tinha minhas primas e elas saíam escondidas, mas saíam juntas, porque se uma fosse pega, a outra entrava na vara junto. Então elas apanhavam juntas. E os irmãos então foram todos juntos, estavam lá na festa do chopp, quarta-feira, 3h da tarde. Era para estarem gerenciando a firma, tinha muitas entregas para serem feitas, contratação de novos funcionários, marcar o gado, cuidar das ovelhas, protegê-las. E eles tinham saído. Chegou então José e os irmãos ao avistar José, já se enojaram. Lá vem aquele insuportável, aquele fofoqueiro. Nós estamos ferrados agora. Ele vai acabar com tudo. Mas, se fosse apenas isso, José estaria tranquilo. De um já veio a ideia de matá-lo. Nesse momento das relações, elas já estavam estremecidas, mas muito estremecidas. Elas estavam insustentáveis para os irmãos. Eu não sei, aqui eu não notei isso aqui na Torá, mas se vocês tiverem notado, eu gostaria que falasse. Eu não vi José percebendo isso. José não tinha essa percepção. A única percepção que José tinha é do amor de seu pai. Ele não observava o perigo que representavam seus irmãos. Porque se ele soubesse, ele diria ao seu pai: eu não irei. Os meus irmãos não gostam de mim. Os meus irmãos querem me matar. Um dos motivos, José se colocava superior aos seus irmãos, pelos sonhos, pelo que ele falava. E o seu pai chancelava ao não repreender José. Então isso foi gerando ao passar do tempo, porque essa relação entre os irmãos de José, ela foi construída. O ódio, a intolerância, o ciúme, ele foi construído por muitos anos. Não surgiu de uma ocasião, de um momento. Nós temos relações familiares que vão sendo construídas, todo dia há uma construção, todo dia há o que ser preservado, o que ser melhorado, e há o que ser piorado. E uma relação familiar, com o passar do tempo, ou ela se torna mais estável, firme, vem um problema, aquela família se une, vem uma doença, a família se une, se fortalece, ou vem alguns problemas e a família se dissipa, ela deixa de existir. Quando você se pega sozinho, sem ninguém. E quando você tenta se aproximar, as pessoas não se gostam. Os teus primos não gostam de você, os seus irmãos não te suportam, ou você não os suporta. Por alguma coisa, por ciúme, porque o pai gostava mais de um, porque a herança ficou para aquele e não para este. Aí tem os agregados, os cunhados, as cunhadas, que colocam lenha nas fogueiras. Então essa relação entre José e seus irmãos, ela se tornou tão tóxica, tão venenosa,
a ponto de a melhor solução para os irmãos foi de matar José, de se livrar de José. José era protegido por Jacó. Então não havia um meio termo. Em todas as ocasiões, José estaria acima de seus irmãos, porque para Jacó, ele era o filho que o substituiria. E foi. José foi, mas muita coisa precisou acontecer para que ele estivesse pronto. O fato é que ele era tratado como líder pelo seu pai antes do momento. Precisou José ir preso. Então José chegou para os seus irmãos: nosso pai mandou eu vir acompanhar o que vocês estão fazendo. E não foi com essa, tenho certeza que não foi com esta ética. Você já deve ter pego seu irmão aprontando. E tenho certeza que você não agiu com esta frieza. O pai mandou ver o que você está fazendo. Não. Peguei você. Agora você está na minha mão. Agora você vai lavar a louça durante 1 mês no meu lugar. Agora, para quem trabalhava na roça, agora você vai tratar os bichos. 5 meses. E você não vai falar nada, hein? Porque senão eu vou acabar com você. Então José chegava com esta autoridade para cima de seus irmãos, e a eles não restava apenas planejar como se livrar de José. Havia já o irmão mais velho, Reuven, que tinha mais juízo. Não, vocês não vão sujar as mãos de sangue do nosso irmão. Não vou permitir isso. E Judá, mais equilibrado, né? Olha o equilíbrio, melhor jogá-lo, não vamos matá-lo, vamos só jogá-lo no poço. Vamos vendê-lo, né? Judá disse. Quem disse para jogar no poço foi o Reuven. Joguem no poço. Então querem punir o menino? Querem dar uma lição em José? Não vamos matar o nosso irmão. Isso é um absurdo, matar ele é nosso irmão. Sangue do nosso sangue, carne da nossa carne. Como que nós vamos matar o nosso irmão? Não podemos fazer isso. Tinha um outro ali que queria matá-lo. Era a única forma de se livrar daquela opressão. Opressão era a relação de Jacó com José. Essa relação de pai e filho oprimia todos os irmãos. Afinal de contas, eles tinham nascido primeiro. Vocês, na família dos tempos mais antigos, devem se lembrar que os irmãos mais velhos tinham preferência, até para comer, para se sentar à mesa. O pai se sentava primeiro, e a coxa do frango era do pai. Era o que trabalhava, era o que protegia. Então, vinha aquela coxa grande e era entregue para o pai. Para os demais filhos, era dividido cada pedacinho daquele frango. Às vezes só tinha o osso. Para o mais novinho, o recém-chegado recebia os ossinhos do dorso, né? O dorso só tem osso. Juan Pablo teve muitos irmãos, né? Teve muitos irmãos, tinham que caçar para sobreviver, e tinha toda uma hierarquia familiar, né? O senhor era o mais velho? Então ele era o mais velho, ele segundo, mandava em todo mundo, e na hora que vocês aprontavam também fazia fila, e vocês... Então, conta aqui para nós, aqui no microfone, essa experiência. Hoje em dia as famílias estão mais reduzidas, né? Eu, por exemplo, só tenho um irmão. Bem, a minha vida, vivi na Argentina muitos anos e também no Paraguai. Eu era o filho mais velho, caçador, pescador, para fornecer a casa com carne de caças e carne de peixe. E ao mesmo tempo arava a terra,
plantava, colhia, domava boi, domava cavalos, e meus irmãos me acompanhavam. Então, eu não conhecia assim uma infância de ficar brincando, mas de trabalho duro, arar terra com geada, domar cavalo e assim por diante. Mas meus irmãos, um era muito rebelde. Então, na hora que meu pai viajava muito, aí minha mãe fazia a anotação, né? Juancito fez isso, Belencito fez isso, Gravielito fez isso, a Ana fez isso. E quando meu pai vinha, ele lia aqui a lista. A primeira coisa que ele fazia depois de chegar é chamar todo mundo, né? E tinha que baixar as calças para apanhar na totonha. Eu era o primeiro, depois o segundo, depois o terceiro, depois todo mundo tinha que fazer oração, depois todo mundo tinha que fazer uma fila para beijar ele e não podia chorar. Não era moleza fazer parte dessa família, mas é o que tinha. E não existia... Foi bom para a educação. As pessoas aprendiam a ter respeito já na mocidade, né? A terem temor. Pô, se eu fizer algo errado, eu serei punido, eu vou pagar o preço, né? E naquele tempo a mão de obra era escassa, então era a família mesmo que tinha. Se a família tinha uma propriedade, tinha uma fazenda, um sítio, a família que tinha que trabalhar. A mão de obra era difícil, não era fácil. Então, a família de Jacó cresceu, se desenvolveu, os irmãos pediram a morte de José, e o que eles conseguiram foi bani-lo ao poço. 2 dos irmãos ali, e que eram influentes entre todos eles, votaram por não matá-lo. Mas, de repente, pior do que ser morto é ser vendido como escravo. Aí José, mas o que mais pode me acontecer? Foi vendido. Não vamos matá-lo. E Yehudá fez ali, né, o deixa disso, não vamos fazer isso. Para não matarem José, Yehudá sugeriu então de vendê-lo. Assim ele teria uma chance de sobreviver. Aí vem a pergunta, né? O que você iria sugerir nesse momento? Você ia se posicionar, matem mesmo? Matem mesmo. Ou vamos vendê-lo? Porque a venda também é um comportamento dúbio, né? Porque você mata, você já acaba com o sofrimento. Você vendendo como escravo, você vai garantir que ele sofra mais por resto da vida. E aí? Você pode ser questionado, o teu comportamento. Mas Yehudá, no final das contas, fez o correto. Tudo fazia parte de um plano divino de lapidação de José. José estava sendo preparado para ser o líder que foi. Mas os instintos humanos são extremamente limitados. Os irmãos não sabiam, José não sabia, Jacó não sabia. Eles apenas vislumbravam situações. José através dos seus sonhos, Yosef, Jacó por amor ao filho, e os irmãos o viam como inimigo. Então, a Parashá, a narrativa da história, ela dá uma pausa, né? Após José ser decretada a venda de José, ela muda a narrativa e Yehudá acaba se afastando dos seus irmãos. Veja, toda aquela situação gerou uma outra situação. E Yehudá, a narrativa aqui, ela acaba por ser resumida, né? Ela pontua ali a decisão da venda. Vamos vendê-lo então, vamos jogá-lo no poço e vendê-lo. E aí, vendem.
E Yehudá se afasta dos irmãos. Pelo que aconteceu, pelas situações, Yehudá fala: eu vou me mudar. Eu vou sair do lado da família porque não tenho como. É uma relação extremamente tóxica. Eu não consigo olhar para a cara dos meus irmãos depois do que aconteceu. Eu não consigo olhar para a cara do meu pai com a mesma... Escondendo a verdade. Escondendo a verdade. Eu não vou conseguir enfrentar o meu pai. Né? A vergonha, o remorso de mentir para o pai. Eram duas situações, eram dois sofrimentos. De estar mentindo para o pai e de imaginar aonde está o nosso irmão. A probabilidade de Yosef ter sido morto era muito grande. O mundo é inóspito. E aí você é vendido como escravo, como uma mercadoria. O mundo vai fazer o que bem entender com você. Mas os planos divinos são planos divinos. Eles se concretizarão de uma forma ou de outra. E Yehudá então dá uma pausa e vai viver uma vida, vai construir uma família. Veja que Yehudá, observe que Yehudá se casa também com uma mulher de outra cultura, né? Outra religiosidade, outra família, que não do próprio povo. Se casa, tem um filho, 2, 3 filhos. Chega o momento da vida já adulta dos filhos, casam os filhos. Casa o primeiro, e esse filho era mau aos olhos de Deus, e Deus o elimina. Aí nós temos que, às vezes, nos debruçar, né? Porque, poxa vida, a narrativa diz que ele era mau e foi morto. Mas ela não fala exatamente, né, o que ele fazia. Uma das coisas que ele fazia, ele não engravidava sua esposa, ele evitava isso. Ele não dava descendência, ele não cumpria uma lei de levirato, a lei de passar a geração à frente. O filho não queria isso, o segundo também não queria, morreu. O terceiro, Yehudá poupou, né? Porque aí ele começou a ver a mulher como problema. Essa mulher, ela mata homens. Nenhum homem sobrevive a essa mulher. Eu não vou dar meu filho mais novo. Passa-se o tempo, só que ele havia prometido. Yehudá havia prometido a sua nora pela lei, ele era um conhecedor da lei. Ele sabia dos direitos da sua nora. E prometeu a ela, né, quando o filho crescer e tiver a idade de casamento, então eu darei você como esposa a ele, para que ele garanta a descendência, né, da família, do seu irmão. Era um direito. Então a lei, tecnicamente, para quem está nos acompanhando e nunca ouviu falar disso, a lei é a seguinte: se um irmão morresse sem deixar filhos, o outro irmão deveria tomar o lugar de seu irmão e garantir o filho, a descendência de seu irmão. E os 2 filhos de Yehudá se recusavam a fazer isso. O primeiro falou: não quero ter filhos. O segundo: eu não vou garantir a minha semente. É a semente do meu irmão. Eu não tenho nada a ver com isso. E foi perverso e acabou morrendo. Então essa promessa que Judá fez à sua nora, né, quando o filho mais novo crescesse, então ele a daria como esposa a ele. E o tempo passou e ele pensou consigo: eu não vou dar coisa nenhuma, ela vai morrer mais um dos meus filhos, né? E o tempo passou e ele esqueceu. Mas ela não, ela tinha esse direito. Porque veja a situação da mulher. Ela não pôde partir para um outro casamento. Ela foi entregue na casa do pai e ali ela teve que viver como viúva.
até que o seu sogro cumprisse a promessa. E se ele nunca cumprisse a promessa, ela teria que viver para o resto da sua vida como uma viúva. Mas que não era uma viúva, ela ainda tinha o compromisso com aquela família. Ela não tinha o direito de se casar com outro homem porque não havia um divórcio. Mas quando um tzadik, um justo, dá a sua palavra, de uma forma ou de outra ele tem que cumprir, ele vai cumprir. Ele é chancelado pelos céus. Quando você faz uma promessa, e principalmente em relação à lei divina, você terá consequências com as suas palavras, porque quando você fala, o tribunal celeste confirma o que você falou. Você é justo? É um tzadik? É um testemunha. A lei sagrada, testemunho. Ok, então está chancelada a sua promessa. E Yehudá não tinha, ele prometeu sem a intenção de cumprir, mas num determinado dia ele faleceu sua esposa, ele viveu o luto e saiu com seu amigo para uma viagem, né? Ver o rebanho. E ela ficou sabendo. Ela ficou sabendo, se colocou na beira da estrada como uma prostituta, como diz aqui, uma rameira, né? Cada livro traz uma linguagem, mas para identificação ela se disfarçou. Se disfarçou e o seu sogro então quis dormir com ela. Não dormiu. Né? Dormiu e ela engravidou. Ela engravidou e novamente ela voltou, né, para a casa do seu pai. Foi rápido. E depois, veja como a vida é, né? Veja como a vida é. Depois, passado 3 meses, ela apareceu grávida. E para quem foi levada a notícia? Foi para ele, porque ela tinha ainda uma obrigação com a família, com ele. Afinal de contas, ela ainda era nora, casada com 2 de seus filhos. E tinha o terceiro. Foi levada a ele e ele falou: tragam para fora e a queimem. Né? Ele já emitiu um julgamento. Afinal de contas, se ela fez algo errado, né, eu vou julgá-la. E o que se faz com uma mulher que, na época, né, cometia o adultério, ela morria queimada. Né? Mas o filho era dele. É o chicote. É o chicote divino chegando e colocando a pessoa no seu devido lugar. Né? Quantas vezes nós falamos, transgredimos, prometemos, fazemos de conta que não é conosco, e de repente vem uma repreensão dos céus e nos lembra: é com você que eu estou falando. Nós fazemos isso muitas vezes. Você vai, se compromete, você se coloca como um justo, você até se comporta como um justo, mas convenientemente você se esquece disso, ou faz de conta que esqueceu. Mas nós não podemos imaginar que a consequência daquilo que fazemos, daquilo que falamos, ela não virá de uma forma ou de outra, e de formas tortuosas, mas a justiça acaba sendo feita. O universo, vamos colocar assim, que é essa vida que nós temos aqui, ele se corrige, ele se assenta, ele se reorganiza, com você ou sem você, e muitas vezes com você como parte dele, ele vai organizar. E às vezes isso será vergonhoso e doloroso. Então, nós
temos que estarmos sempre atentos ao nosso posicionamento em relação àquilo que nós fazemos. Porque nós mudamos de posicionamento, nós mudamos de ideia rapidamente. Hoje eu gosto de você, amanhã não gosto mais, então a minha posição ela será diferente. Independente se eu tenha te prometido isso ou aquilo, se você fez algo que eu não gostei, ou se eu vi algo ruim em você, você pode não ter feito nada, mas aos meus olhos alguma coisa tem, e eu passo a agir diferente. E a correção ela será feita. E Yehudá acaba se envergonhando e dizendo: ela é mais justa do que eu, porque eu não cumpri a minha promessa. Isso tratando de uma forma bastante rasa, né? Esse desvio de Yehudá de seus irmãos. Ele acaba se afastando devido a um grande problema familiar, um problema gravíssimo, uma grande mentira, um grande golpe que a família deu no pai, onde eles forjaram a morte de um dos irmãos, que era o irmão que estava sendo cotado pelo pai para ser o líder da família. Os irmãos tramaram porque eles não aceitavam essa situação e se livraram daquele irmão. E Judá não aguentou conviver. Aí você pensa assim, como eu sempre falo, dá para ficar pior? Dá. Aconteceu, porque nós vamos levando os nossos problemas para onde? Para qualquer lugar que a gente vá. Às vezes você foge de um lugar por um problema. Não se iluda achando que lá eu vou construir uma nova vida. Você vai construir uma nova vida, mas ela será diferente ou ela será uma réplica daquilo que você viveu antes. Geralmente, se você não resolver aquela situação, você vai replicar aquilo que você viveu, com outros acontecimentos, com outros fatos, mas você vai replicar sofrimento, mentira, dor, prejuízos. É com outras pessoas, é com outros personagens, em outro lugar, mas você levou aquilo com você. Você não encerrou aquele ciclo, ele ainda está aberto e ele vai se repetir quantas vezes for. Você já passou por isso, provavelmente está passando. Saiu de tal lugar, foi para outro. Saiu de um relacionamento abusivo, tóxico, e adivinhem para onde essa pessoa foi parar? Num outro relacionamento abusivo e tóxico. Aí ele não aguentou, foi para um outro relacionamento, que era, adivinhe, abusivo e tóxico. E é um ciclo sem fim. Se você não identificar o problema, e geralmente o problema está em você e não na outra pessoa, você pode ser a vítima, você pode ser o que é agredido. Existem duas formas, aquele que agride, e existe aquele que é agredido. Tanto um quanto o outro vão viver algo igual nos próximos relacionamentos. Tanto que bate, ele vai encontrar uma pessoa que aceita, e aquele que é vítima, que sofre as agressões, sejam físicas, sejam emocionais, ele vai encontrar alguém que o agrida. Aí você diz para a pessoa vítima: poxa, mas se você está sendo vítima já há tanto tempo, é porque você também tem um problema. E aí a pessoa fica extremamente ofendida. Eu não pedi para ser agredido? Quem é que vai se colocar nessa posição de pedir para ser agredido? Você pode não pedir para ser agredido, mas as suas ações, a sua energia, a sua conduta, ela
e aquilo que está dentro de você, que você não enxerga, vai te colocar exatamente de onde você parou. Porque você não conhece a outra forma de ser. Você só conhece aquilo, o sofrimento, o drama, a dor, o desgosto, o choro. Se você não curar isso que está dentro de você, você não conseguirá construir uma nova vida verdadeiramente. Porque você não tem aquilo dentro de você. Você não sabe identificar quando começa uma agressão. Você só percebe quando você não aguenta mais, quando você já está prestes a ser vendido, quando você já está prestes a morrer, ou quando tentaram tirar a sua vida, ou de repente quando você mesmo entende que não há mais solução e tenta tirar a própria vida. É uma, é duas, é três. Chega uma hora que a pessoa consegue. E ela vai e não conseguiu resolver esse problema. É um problema psicológico, é um problema espiritual, é um problema físico, que tem cura, tem como resolver? Tem, mas não fugindo de um lugar para o outro. Fugiu, saiu do norte, saiu do Amazonas, veio morar no Rio Grande do Sul. Lá no Amazonas apanhava no relacionamento. Apanhava, era agredido. Chegou no Rio Grande do Sul, o que foi que aconteceu? Continuou apanhando. Era com uma pessoa totalmente diferente, num lugar totalmente diferente, em situações totalmente diferentes. Então, se você não resolver os seus problemas, como que Yehudá teria resolvido o problema? Falado com o pai. Pai, vendemos o irmão? Nós vendemos. Fomos cruéis, terríveis. É tudo uma farsa. José não morreu. Nós, por ciúme, por medo, por inveja, nós vendemos o nosso irmão. Eles queriam matá-lo, mas eu dei a ideia para vendê-lo. A essa altura ele deve estar em tal lugar. Aí nesse momento há a quebra desse ciclo vicioso. Enquanto você não revela para si mesmo o porquê que você, e admite, porque há sinais. Eu puxei isso para um relacionamento tóxico porque é muito comum nos nossos dias. E Yehudá, veja, Yehudá, depois de Yehudá, Judá, vem a descendência dos reis de Israel, né? uma linhagem nobre. Mas ele viveu momentos tóxicos, ele viveu momentos muito difíceis, devido a ele fazer parte ali daquele conluio de extrema maldade dos seus irmãos, né? Ele fez parte do plano de eliminação. José havia sido eliminado da vida de seus irmãos, né? De um jeito ou de outro, ele estava eliminado, né? Não tinha como Judá garantir que José estaria vivo, né? Então, e Judá foge, vai embora, se afasta, mas ele leva com ele essa essência de enganação, de mentiras, de drama. E os seus filhos, veja, ele perdeu 2 filhos porque eles eram maus diante dos olhos de Deus. Quem é mau diante dos olhos de Deus? Os irmãos de José, os nossos pais, eles foram maus. Nós somos maus. Agora, até que ponto você vai seguir com a sua maldade? Qual é o tamanho da sua perversidade? Porque a misericórdia de Deus é infinita. Mas até que ponto você vai levar a sua maldade? E
a maldade não é só daquele que agride, daquele que ataca. No atacado também há um problema, porque você não consegue enxergar. Aí eu voltando para o agredido, o relacionamento abusivo, né? Aquele que é abusado, ele demora para ver os sinais, mas os sinais são dados. Inclusive as pessoas que estão em volta percebem. As pessoas falam: ele não pode fazer isso com você. Ou ela não pode fazer isso com você. Ele não pode falar assim com você. Ela não pode te tratar desse jeito. Qual é a reação daquela aparente vítima? Não, isso não é nada, foi sem querer. Ele não faz porque ele quer, ela não faz porque ela quer. E você vai nesse ritmo, porque o agressor, o comportamento do agressor é diferente do comportamento da vítima, ok? O agressor, ele vai tomando espaço, ele vai ocupando o espaço da vítima. Ele vai avançando até que a vítima não exista mais como pessoa. Ela passa a ser apenas um objeto. Um objeto que ele vai fazer o que ele bem entender com aquela pessoa, com aquele objeto, que ela já não vê mais como uma pessoa. Toda a essência humana é retirada, ela é minada. A partir do momento que o agressor não vê mais humanidade, então ele pode fazer o que ele bem entender com aquele objeto. É meu, eu faço o que eu quero. Estou enjoado, vou quebrar. Vou desmontar, vou jogar fora. E a pessoa que é vítima, ela permite, porque no seu inconsciente ela merece aquilo. Você pode falar assim: não, eu não mereço. É porque eu estou falando aqui e você está sendo provocado. Mas se você está vivendo um relacionamento tóxico, não é porque você merece, realmente ninguém merece, mas o seu subconsciente em algum momento diz para você: você precisa passar por isso, você vai viver isso na sua vida. Isso é normal. E você tem aquilo como normal. Todo mundo está dizendo: não é normal. Você tem um problema no seu relacionamento. E na sua cabeça você diz: não, eu vou resolver. Eu resolvo. Eu tenho controle. Quando você diz eu tenho controle, você já perdeu completamente o controle sobre a sua vida. Sabe quando que você tem o controle real? Quando você acorda e diz: eu estou sendo vítima. Ele não pode, ou ela não pode fazer isso comigo. Eu vou embora. E eu nunca mais quero olhar na sua cara. E quando você passa a enxergar dentro de si, quando foi que o seu eu interior permitiu que você entendesse como normal certos abusos que você sofre. Então é uma cura interna. Então você vai ter que se curar internamente, com ajuda psicológica, com ajuda espiritual, com Torá. E aí depois você vai estar apto para viver realmente uma nova vida. A história continua, ela tem um episódio onde aí a história ela retorna novamente a José, que chega ao Egito, e no Egito ele começa ali ter a sua preparação. Mas novamente, veja, toda a família levava consigo aqueles resquícios do que já havia acontecido na casa de seu avô. Aqueles ressentimentos. E José começa ali também uma vida de sofrimento. Aí agora vivendo como servo. Embora José, tudo que José fizesse, ele prosperava, mas ele sofria, ele trabalhava muito duro. Ele não era mais o príncipe do seu pai. Ele não era mais o bebê do papai. Ele estava pagando um preço para aprender,
para ser moldado. E como a sua personalidade era uma personalidade mais difícil, ele não se moldou por si só, ou vendo a reação do que estava à sua volta, ele foi aprender numa escola dura, sendo escravo. Superou isso, se tornou mestre da casa de Potifar, mas não era o suficiente. Apareceu um problema. Então, nós vemos o desenvolvimento do judaísmo, nós vemos o desenvolvimento do nosso povo, e José viveu aqueles dias, foi preso, ficou lá ele se tornou chefe na prisão. Da prisão ele vai então ter com o faraó, nós vamos ver isso nas próximas parashot, mas em resumo, José se transforma num grande líder no Egito e acaba salvando o seu povo. Mas a retificação, você analise uma coisa que eu quero trazer a todos nós hoje. Nós estamos vivendo em constante retificação dos nossos atos, porque após José salvar o povo, salvar o Egito da fome, o povo de Israel se torna escravo no Egito. Então, o sofrimento ele estava apenas começando. Por quê? Não há uma estabilidade onde você vai dizer assim, não, minha vida agora está resolvida. Não, você está começando uma nova jornada. Se ela vai ser mais difícil ou mais dura, depende do que você fez no passado. O que você fez no ciclo anterior para você merecer agora estar melhor? É o que o senhor acabou de dizer. Nós abrimos e fechamos ciclos e eles serão piores ou melhores dependendo de como nós estamos deixando. Você está deixando as portas abertas ou fechadas? Então que isso sirva como uma reflexão a todos nós de que os ciclos se abrem e fecham. Você resolveu as questões que deveriam ser resolvidas no ciclo que você fechou? Ou você está fugindo? Geralmente quem está fugindo não tem tempo de resolver nada. Ele apenas leva a mesma bagagem para o próximo ciclo. E aquela viagem começa e você vai enfrentar as consequências do que você fez. Seja com você, num relacionamento tóxico, seja com o próximo, seja com a sua empresa, com o seu trabalho. Mas você será o centro do que está acontecendo contigo. Nunca o problema são as outras pessoas, nunca. O problema é você. Você tem que se resolver consigo. Você tem que se respeitar. Você tem que se dar ao respeito. Você tem que se valorizar, você tem que compreender as suas limitações. Quais são os seus piores defeitos? Quais são as suas melhores qualidades? Você consegue identificar isso em 1 minuto? O que você deixaria para trás se você fosse viver uma nova vida? O que você levaria consigo? Você consegue fazer essa identificação? Como é a sua personalidade? Você é um líder? Você é um construtor? Nós temos que ter esse conhecimento de quem somos nós, o que nós estamos fazendo de nossas vidas. Então, que fique como uma lição, né? O processo de crescimento ele dói, ele é doloroso, ele não ele não é automático. Ele não acontece de forma automática. Ele vai acontecer com você, sem você, mas ele vai acontecer e ele será transformador. Se isso vai doer mais ou menos, depende, de como você resolveu a sua vida, o seu ciclo. Então, você fazia uma coisa, hoje você faz outra. Ok, o que você faz hoje vai depender de como você está hoje. Se você deixou
amarras com o passado, você terá essas consequências de repente para o resto da sua vida e vai ter que aprender a viver com isso. Agora, se você se apegar ao sagrado e pedir força, nós vemos que José, Yehudá, o povo de Israel que foi escravo no Egito, deixou de ser escravo, superou. O povo de Israel foi exilado. Então o povo de Israel teve escravo no Egito, saiu do Egito, foi para a sua terra, entrou na terra, estabeleceu, foi exilado. Depois voltou para a sua terra, foi exilado de novo. Aí veio as perseguições da Inquisição e mais recentemente o Holocausto. E hoje nós vivemos novamente um tempo sombrio para os judeus neste mundo. Nós estamos vivendo uma constante retificação. Agora, como ela vai ser, depende de você e do que você leva consigo.